Oi, o meu nome é Tainá Aldrin, eu sou do Solerte Atelier e hoje eu vou ensinar vocês como fazer esse cinto incrível em macramê, que também pode ser utilizado como alça de bolsa. Para fazer essa peça, a gente vai utilizar o fio Glow da Fisher, tesoura, isqueiro e um par de argolas articuladas na hora de transformar ela na alça de bolsa. A gente vai iniciar cortando 2 fios, sendo um deles com 12 metros e o outro com 3 metros. Eu tô aqui com os meus fios de glow já cortados. São 2 fios, eu dobrei eles no meio depois de cortar, sendo que o menor deles, que é esse aqui, tem 3 metros e esse daqui, que é o maior, tem 12 metros. Então eu deixei o menorzinho aqui dentro do maior quando eu dobrei eles no meio. E nesse momento eu recomendo que vocês utilizem uma fita para fazer a fixação dessa peça na superfície onde vocês vão trabalhar e ficar mais fácil o manuseio. Depois de fixar o trabalho com a fita, a gente vai trabalhar sempre com esses 2 fios de fora, que são os maiores. E esses aqui do meio vão ficar sempre juntinhos, porque a gente vai trabalhar sobre eles. Então a gente vai iniciar passando esse fio por cima dos 2 do meio para o outro lado, formando essa alcinha aqui. Esse daqui a gente vai passar por cima do primeiro que a gente passou aqui e depois por baixo dos 2 do meio. Os 2 do meio, ó, sempre juntos. Primeiro a gente passou esse por cima dos 2 do meio e agora tá passando o outro por baixo dos 2 do meio. E depois de passar por baixo, a gente vai passar aqui pelo centro, daquela argolinha que a gente deixou quando a gente passou o primeiro fio pro outro lado. Passando pelo centro, pode puxar todo o fio pro outro lado. Feito isso, a gente vai ajustar o primeiro nozinho. A gente vai deixar essa argolinha aqui, que ela vai ser o passador do cinto na hora que a peça estiver pronta. Então ajusta bem ali o início, puxa esses fios do meio para eles ficarem certinho ali. E pra mim assim tá bom. A gente iniciou a peça fazendo daqui pra cá por cima, certo? Agora a gente vai fazer o oposto. Então, daqui pra cá por cima dos 2 do meio. Esse aqui vai passar por cima do primeiro, por baixo dos 2 do meio e depois por dentro, outra vez daquela argolinha que a gente faz. E puxa todo o fio. Mais uma vez, ajusta ali o nozinho. Aqui, a gente tem o nosso primeiro nó quadrado, tá vendo? É assim que ele fica, com essa alcinha aqui na lateral e com o fiozinho saindo do meio do nó do outro lado. A gente vai repetir esse processo sempre alternando o lado que inicia. Então, da última vez foi daqui pra cá, agora vai ser o oposto. Esse fio vem por cima dos 2 do meio. Esse fio do outro lado passa por cima do primeiro, formando a cruz, por baixo dos 2 do meio e de volta por dentro dessa argolinha que a gente deixou. E ajusta o nozinho. Se você se perder e não souber qual foi o lado que você fez por último, você tem que reparar que o lado onde você faz essa primeira alcinha é o lado por onde vai ficar o fio saindo do meio do buraquinho e não com essa alcinha na lateral. Então aqui, por exemplo, se eu fiz a alcinha, tá saindo fio por aqui, no meio do buraquinho, significa que a última alcinha que eu fiz foi desse lado. Então agora eu tenho que começar com o lado oposto. Se você não alternar com essa ordem e fizer
sem uma ordem específica, vai ficar torto, não vai ficar retinho. Você pode fazer ele inteiro por um lado e ele vai ficar como um espiral, fica bem bonito, mas se você fizer alternado, sem essa sequência de direita e esquerda, ele só vai ficar torto mesmo. Destorcido, né? Retorcido. Olá, deu certinho. A gente precisa que essa parte lateral fique alternando de um lado para o outro para formar um nó quadrado e o cinto ficar retinho. Por cima dos do meio, esse daqui vindo por cima desse, por baixo do meio e por dentro da argolinha. Puxa todo o fio. Esse vindo por cima dos dois do meio, esse passa por cima desse, por baixo dos dois do meio e por dentro da argolinha. Daqui pra frente o processo é só a repetição. Tá vendo que ela tá crescendo esse nó quadrado? Eu vou acelerar aqui a peça e eu volto quando eu atingir o comprimento que eu quero pra mostrar pra vocês como que eu vou fazer a finalização lá na outra pontinha. Então é só continuar repetindo essa sequência de nós. Uma hora começando da direita e outra hora começando da esquerda. Lembra que o do meio fica sempre junto e a gente só trabalha com os fios laterais. O do meio é a nossa base. A gente utiliza os dois do meio como se fosse um único, só a base para os nossos nozinhos. Fiz a repetição aqui até atingir 1 metro do nó quadrado. Vocês podem ver que sobrou um pouco de fio aqui. Então daria para você fazer com essa mesma medida de fio um cinto ou alça de 1 metro até mais ou menos 1,15 m, 1,20 m, dependendo do quanto você apertar os seus nós, porque eles deslizam. Olha, eu vou mostrar para vocês. Tá vendo? Então é importante você manter ali sempre o mesmo tamanho do nó, o espaço certinho. E agora a gente vai fazer o acabamento. Esse é o lado que eu fiz o último nozinho aqui. Eu vou virar pra cá. E vou cortar um pouco os meus fios para ficar mais fácil de manusear eles no acabamento. Não precisa deixar muito fio. É só pra gente fazer um arremate mesmo. Eu vou queimar as pontinhas para fazer o acabamento. Eu dou uma queimadinha e uma amassada. E com a ajuda de uma agulha de tapeçaria, eu vou começar a esconder os meus fios aqui atrás. Só passei ali por baixo da primeira alcinha mesmo, pelo centro. Vou apertar para ficar certinho lá na frente. Vou passar aqui por baixo de mais uma.
E agora, o que eu vou fazer? O fio glow, assim como o Polyplus, deixa eu arrumar esse último nozinho aqui. Quando você derrete ele gruda. Então eu vou cortar ele mais rente aqui. Vou queimar essa pontinha e vou grudar ela no próprio fio. Tá feito ali o primeiro arremate. A gente vai repetir esse processo com cada uma dessas pontinhas aqui. Quanto mais escondidinho no meio dos nós ficar aqui essa parte onde você tá colando, derretendo o fio, melhor. Terminei de fazer o acabamento, é assim que ficou a peça. Numa ponta ela fica retinha, na outra ponta ela fica com essa argola para passar cinto. Agora, se você quiser transformar ela numa alça para bolsa, é só você acrescentar uma argola articulada, ou aqui nessa ponta, e também aqui nessa outra, e vira uma alça para bolsa, simples assim, uma alça linda, estilosa e super econômica. Foi pouquíssimo fio utilizado para fazer uma peça como essa, imagina quantas você consegue fazer. A alça geralmente é caro pra gente comprar, só com um novelo, né?